Olá, eu sou o Heráclito Triste e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os desafios que uma pessoa desempregada enfrenta. E bom, esse é um tema muito, muito importante, né? Acho que você que está assistindo esse vídeo já passou por isso, eu já passei por isso. Muitas pessoas passaram por isso, acho que a maioria das pessoas, né? Porque isso é normal, isso acontece, né? Os empregos não são permanentes. Assim como nada na vida é permanente, tudo está em constante movimento. Porque tudo muda, tudo está mudando. Tem variáveis movimentos. E, bom, esse é um momento bem complicado, né, na vida das pessoas. Quando você fica desempregado, né, quando você termina um ciclo de uma empresa. E nesse processo até de você arranjar arranjar um emprego, né, iniciar um novo ciclo em outra empresa. Nesse meio tempo, as pessoas passam por bastante dificuldades, tanto em questão financeira como psicológica e mental. E um desses desafios que eu acho que é o maior são as críticas que vêm do nosso ciclo familiar e social, né? Um ciclo mais íntimo. E isso é bem difícil de lidar, porque são pessoas que não são pessoas fora do seu ciclo, até porque pessoas fora do seu ciclo elas não têm essa coragem, esse poder de falar o que falam, criticar você, enfim. Porque elas não estão no seu ciclo e não têm essa intimidade para fazer isso com você. Mas as pessoas que estão do seu ciclo, que são do seu ciclo social, elas têm, né? Seja famílias ou amigos próximos, eles têm esse poder. E eles exercem esse poder. E por que fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Mesmo sendo pessoas que amam a gente. Porque o ser humano, ele é mau por natureza. Nós somos cruéis. Nós temos um ar sádico. Você, quando era pequeno, muitas vezes, isso é normal. Quando você estava formando o seu filtro, sua ética e tudo mais, antes, quando você era bem pequeno, você não tinha isso. Você estava formando ainda seu filtro, sabia o que é errado ou não. Então, se você tem um primo, um irmãozinho pequenininho, você batia nele, maltratava ele, isso é normal acontecer. Às vezes você vai falar, eu não fiz isso, mas isso é normal acontecer. Porque você tem esse poder sobre aquela pessoa, entende? Isso ainda existe no ser humano, mesmo inconsciente. Então, quando você está numa situação vulnerável de desemprego, você está vulnerável, você está fraco, vamos dizer assim, né, financeiramente. E as pessoas que têm um emprego, que estão numa situação um pouco melhor que você, não muito melhor, né, mas estão um pouco melhor que você, elas se sentem nesse poder. E tem um ar um pouco sádico, né? Mesmo as pessoas não... Mesmo as pessoas já passando por isso também, né? Elas não vão ter essa compreensão, elas vão ter esse ar sádico. Em níveis maiores ou menores, né? Mas acontece isso. As pessoas atacam você porque você está vulnerável. Você está numa situação complicada. E as pessoas fazem isso por sadismo mesmo, por ser uma coisa já inconsciente, né? Nossa. E por também, né? A gente não ter muitos momentos para ter um poder, né? Entre aspas, sobre outras pessoas. Então por isso que as pessoas fazem isso. Mesmo pessoas que a gente ama. Isso é meio que normal. É ruim, né? É meio complicado, né? É muito difícil as pessoas terem essa evolução. Mas é normal, as pessoas se sentem nesse poder e se sentem superiores, acham que você não compreende as coisas e acabam te criticando, falando tudo que você já sabe. Isso eu acho que é um dos desafios mais complicados. Como lidar com isso? É você compreendendo, né, que isso é inconsciente às vezes, é normal. É meio complicado, né? Deixa eu ver aqui. Ai, 3%. É complicado, né? Porque você vê uma pessoa que não é uma pessoa qualquer, né? É uma pessoa que se ama, né? Mas isso é isso vem do inconsciente da pessoa. Tudo bem, isso revela um caráter da pessoa, né? Deu poder a um homem e você conhecerá ele de fato, de verdade. Mas isso só mostra que a pessoa não está num processo evolutivo tão grande, enfim, você conversando com a pessoa e tudo mais. Isso dá pra dar uma resolvida. Isso é normal, gente, acontecer. Quem você vê numa empresa ou coisas que em um local, quando uma pessoa critica outra pessoa, quando uma pessoa erra, uma pessoa de alta hierarquia ou qualquer coisa assim, dropa a pessoa até do chão, assim, pra criticar as pessoas, porque a pessoa tá numa situação vulnerável. Isso é normal, quando você cai, todo mundo quer te atacar. E é bem difícil, acho que se brincar, nem pai e mãe escapa disso, né?
de atacar você e tudo mais. Mas é só você ter aquela ciência de que isso é da natureza humana, de que isso vem do lado maligno das pessoas, do sadismo das pessoas. É normal. Tem pessoas que vão ser mais compreensíveis e tem pessoas que não. Mas cada pessoa está no seu processo evolutivo de compreensão e tudo mais, enfim. É completamente aceitável. Então é só entender isso e conversar com a pessoa que você vai se sentir um pouco melhor. E qual é os outros desafios? Os outros desafios são desafios mais brandos, né? O segundo eu acho que é um pouco pior, que é um dos mais piores, que é o mais efetivo mesmo, que impacta financeiramente na gente. Quando você tem um emprego, às vezes um emprego melhor, você fica desempregado, você tem um certo requisito, né, um certo nível, e às vezes você tem que diminuir esse nível pela questão do desemprego, né? O que acontece? Vagas muito boas, são muito hiper concorridas, e até mesmo as vagas merdas, né, as vagas horríveis. E as empresas, elas sabem disso. As empresas, elas sabem que o desemprego está nas alturas. E você, as pessoas que estão desempregadas, elas estão numa situação vulnerável. De que não... Por ter muito desempregado, as pessoas são só números. Então, tipo assim, eu posso diminuir o salário, aumentar a carga horária, que vou ter pessoas para fazerem o serviço. E se a pessoa reclamar, posso descartar porque vai ter outras 300 pessoas querendo uma vaga só. Então isso é normal. E isso é uma fase muito difícil. Como lidar com isso? Não sei, procurando, sendo versátil, enfim. E se você cair num emprego merda, não se contentar com isso, sempre buscar um emprego melhor. Isso é meio óbvio, mas é sempre bom a gente enfatizar isso. Porque às vezes as pessoas caem numa zona de conforto e aí fica complicado. Você sempre consegue mais, sempre vai poder conseguir mais. E o outro desafio, que não é tão complicado assim, mas às vezes mexe com na nossa mente, né, nosso psicológico, é quando uma empresa ela fala uma coisa e ela faz outra, completamente. Tipo, questão do feedback, né? Tipo, eu vou te responder em tal dia, amanhã eu te respondo. Sim ou não, eu vou te dar o feedback. E não dá um feedback. O que isso quer dizer? Que a empresa é bem incompetente, né? Isso reflete a responsabilidade e a falta de compromisso do RH ou da gestão, porque às vezes você não é entrevistado pelo RH. O RH só é o intermediário que te leva até o gestor, né? E as pessoas não têm essa responsabilidade, esse compromisso de ter dignidade e cordialidade de te responder. Isso às vezes pode ser até um livramento, tá? Então veja como um livramento. Mas não crie expectativas sobre nada, sobre nenhum emprego. Então se você fez a entrevista e eles não te deram a resposta que eles queriam, que eles iam te dar, cara, já considera como descartado já. Eu acho que muitos RHs falam isso. Se eles falam uma coisa e depois fazem outra, significa que você já não passou. E bom, e o meu conselho mais importante é saber que isso é transitório, né? Você sempre enfatizar isso. O processo de desemprego, que nem eu, nos momentos desses, estava passando por isso, agora eu não tô mais, eu tô empregado, estou trabalhando. Mas o processo de desemprego, ele é transitório. Então nada, não existem males que duram para sempre. Então você tendo a ciência disso, tendo a ciência de que isso vai passar, e obviamente fazendo o seu melhor para isso passar, isso ajuda no seu psicológico também, a você se manter firme. E tendo a inteligência emocional também, é muito importante. E, e correndo atrás, que você consegue. Ter uma autoestima grande também te ajuda. Porque até inconscientemente, o seu consciente afeta o seu inconsciente. Então você se torna mais capacitado ainda para arranjar coisas melhores ou para fazer coisas magníficas na sua vida. E, bom, é isso. Saiba que tudo está em constante movimento. E se você estiver passando por isso, isso vai passar. Você vai conseguir um emprego. Se for ruim, depois você consegue um melhor. Ou às vezes você consegue uma empresa que você consegue subir. Enfim. E é isso aí. Lidando com esses 3 problemas. O primeiro eu acho que é o mais pesado, mas como eu falei, né? É só conversar, enfim, e saber que isso é normal. Você vai longe. E é isso aí. Tá? Não tem muito o que falar. É isso aí. Se vocês quiserem, comentem aí o que vocês acham, se vocês concordam ou não. E
E é isso aí. Fale mais quais são os outros problemas que um desempregado, uma pessoa vulnerável enfrenta. Tá? Bom, é isso aí, pessoal. Fiquem bem, fiquem vivos, que a jornada de vocês seja magníficas e o sol brilhe sobre todos nós. E é isso aí. Até.